Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ives Pinzeto, eu sou advogado especializado em direitos culturais e do entretenimento e, além disso, ao longo da minha carreira, me dediquei e continuo me dedicando às atividades de música e produção cultural há mais de 20 anos. Então, possuo uma larga experiência com as leis de incentivo à cultura, com editais, com apresentação de projetos culturais e prestação de contas. E nessa aula, que foi apoiada pelo PROAC, o Programa de Ação Cultural da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, por meio dos recursos da Lei Aldir Blanc, eu passarei então a expor para vocês algumas questões relativas às leis de incentivo à cultura, porém focando especificamente no PROMAC, que é um programa específico do município de São Paulo, muitas vezes pouco conhecido por parte dos artistas e produtores, porém que oferece algumas alternativas bastante interessantes para que vocês consigam, então, ter aí os seus projetos sendo fomentados. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para que a gente possa abordar detalhes específicos desse programa. Vamos lá. Primeiramente, nós sabemos que as leis de incentivo à cultura, elas existem no âmbito dos 3 entes federados, ou seja, no âmbito da União, dos estados e dos municípios. Na União, nós temos a famosíssima e conhecida, provavelmente de todos vocês, a Lei Rouanet, hoje chamada Lei de Incentivo à Cultura. Mas não é dela que nós trataremos nesta aula. No âmbito dos estados, nós temos aqui como exemplo o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro. Nós temos o PROAC ICMS, ou seja, que faz uso de recursos desse tributo, desse imposto, o ICMS, para fomentar os projetos culturais, enquanto a Lei Rouanet, no âmbito federal, ela, na verdade, se dedica ao uso do imposto de renda das pessoas jurídicas. Finalmente, aqui no âmbito municipal, nós também temos leis em diversos municípios e focaremos nessa aula nessa lei específica do estado de São Paulo, perdão, do município de São Paulo, que é chamada de PROMAC. Vou apresentar aqui, então, algumas características gerais, informar para vocês quem pode apresentar os projetos, que tipo de projetos podem ser fomentados e algumas particularidades também sobre este programa. Primeiramente, eu preciso fazer aqui para vocês uma ressalva, que é a seguinte: no ano passado, o edital do PROMAC não foi lançado pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Há uma expectativa e aparentemente uma intenção da atual secretária de Cultura de reformular o decreto que regulamenta a lei do PROMAC. Caso isso aconteça, nós teremos, obviamente, algumas ou diversas alterações na lei e, claro, será necessário atualizar essa aula e que vocês, então, tenham acesso a esse novo decreto para verificar quais foram as mudanças. Mas, no momento, esse é o decreto vigente. Se um edital fosse lançado hoje, essas ainda seriam as regras atuais, as regras válidas e que vocês teriam que se ater para apresentar os seus projetos. Primeiramente, como característica geral, o PROMAC ela é uma renúncia fiscal baseada em 2 impostos. Impostos dos municípios, de competência dos municípios, ou seja, o ISS, o Imposto sobre Serviço, e o IPTU. E, claro, aqueles recolhidos no município de São Paulo. E o interessante é que o PROMAC permite que pessoas físicas e jurídicas utilizem até 20% do ISS e do IPTU devidos para patrocinarem os seus projetos culturais. É um valor bastante expressivo, um valor bastante substancial, quando comparado, por exemplo, com a Lei Rouanet, que permite que as empresas dediquem apenas 4% do imposto de renda devido pela pessoa jurídica para apoiar os projetos culturais. Então, imaginem vocês quanto paga, por exemplo, um shopping center de IPTU.
Então, uma pessoa jurídica como essa, um shopping, tem de fato muito recurso, pode dedicar até 20% desse tributo devido para apoiar projetos culturais. Então, aí uma possibilidade bastante grande de um volume de recursos interessantes para fomentar a cultura. Há aqui também essa ressalva da possibilidade de utilizar o IPTU devido sobre um imóvel locado. Então, imagine vocês que há uma grande empresa que aluga 2 andares na Faria Lima, mas ela não é proprietária daquele imóvel. Então, as pessoas sempre me perguntam, então, como ela não é proprietária, ela não pode usar o recurso para dedicar ao PROMAC? Pode, o decreto, a lei, permitem que isso aconteça. Então, ela pode, ela, claro, paga o IPTU daquele imóvel, ainda sendo, né, como inquilina, e pode usar, então, os valores desses recursos para apresentar os projetos. Para apresentar? Não, perdão, para apoiar os projetos. Quem pode apresentar projetos culturais? Pessoas físicas, artistas, em geral, e também pessoas jurídicas, inclusive MEIs, mas que tenham sede no município de São Paulo há mais de 2 anos e entre as suas atividades, né, entre os seus quinais, se dediquem, então, a atividades culturais. Aqui é interessante falarmos de faixas de patrocínio. Isso é muito importante no âmbito do PROMAC para que a gente consiga entender quanto de recurso um projeto pode receber, né? Então, isso tem a ver com uma questão territorial, porque a ideia do PROMAC é fomentar projetos que sejam realizados, tenham o seu foco nas periferias da cidade, naquelas regiões que possuem, então, um IDH mais baixo. Ou seja, para obter a totalidade, ou seja, essa faixa 1 de 100%, os projetos devem concentrar mais da metade das suas atividades em distritos do município que apresentem de 50% a 100% de sua população pertencentes às faixas média e baixa do IDHM. Ou seja, se enquadrando nesse requisito, o projeto ele pode obter até 100% do seu valor, digamos que seja um projeto de R$100 mil, pode obter até 100% do valor por meio dos recursos do PROMAC. Caso se encaixe na faixa 2, apenas 85%. Caso se encaixe na faixa 3, apenas 70%. E aqui, um breve panorama aqui do mapa, né, do nosso município de São Paulo, e vocês podem ver aqui os extremo sul da cidade se enquadra na faixa 1, que possui 100%. Algumas regiões aqui, vocês podem ver periféricas da cidade, todas se enquadram nessa faixa de 100%. E aqui na região central, principalmente na região da Luz, dos Campos Elíseos, onde se concentra a Cracolândia, também é considerada uma região com IDH baixo. E aí você vai vendo que outras regiões mais nobres da cidade, então, acabam se enquadrando na faixa 3, não, então, sendo permitido que eles, por meio de recursos exclusivos do PROMAC, financiem o seu projeto. Podem, claro, utilizar até aqueles 75% e os outros 25% vão ter que captar de outra maneira. Aqui, então, uma breve lista também dos distritos com as respectivas faixas. Vejam aqui a faixa 1, Bom Retiro, Brás, Brasilândia, Campo Limpo, Marcilac, Parelheiros, e exemplos aqui da faixa 2, o Cambuci, Cangaíba, Casa Verde, Cidade Dutra, o Limão. E na faixa 3 você tem desde da Lapa, por exemplo, Liberdade, Moema, Moca, Penha, Perdizes, são então os distritos que não conseguirão obter então a totalidade dos recursos financiados pelo PROMAC. Vamos falar um pouquinho aqui agora sobre os valores dos projetos, que é sempre uma dúvida dos produtores e produtoras. Há, então, como regra geral, um limite máximo de valor de projeto de até R$600 mil, ou seja, você pode elaborar, desenvolver um projeto em diversas áreas, do hip hop, da música, do teatro, da dança, das artes visuais, do audiovisual. São, então,
diversas áreas em que você pode apresentar projetos, porém, ele possui esse teto de até R$600 mil. Mas há algumas exceções previstas no decreto, que são as seguintes: restauração e conservação de bens protegidos por órgão oficial de preservação, planos anuais de atividades, ou seja, aqueles planos anuais de atividades de museus, de grandes instituições culturais, também estão nessa exceção, ou seja, eles podem, então, apresentar projetos com valor de teto máximo de até R$1 milhão. E aqui eu destaco também a possibilidade de fazer uso de diversas fontes, ou seja, se você tem um projeto de R$2 milhões, você pode conseguir 600 mil por meio do PROMAC e utilizar o restante da verba ou com recursos próprios, né, ou com patrocinador próprio, ou ainda fazendo uso das outras leis de incentivo de outros entes federados. Então, você pode juntar dinheiro do PROAC e ICMS, pode juntar, por exemplo, dinheiro da Lei Rouanet, permite, então, essa multiplicidade de fontes de financiamento. Falar um pouquinho sobre o uso dos recursos, que também é uma dúvida bastante recorrente, e sempre me perguntam se há, então, aquela possibilidade da figura do captador de recursos, se ela é remunerada ou não, se isso é permitido ou não. E sim, há a figura do captador de recursos, que é aquela pessoa que muitas vezes o artista não tem um contato com empresas e acaba, então, procurando um agente que vá, então, a possíveis patrocinadores e tentar vender esse projeto para o patrocinador. Essa figura, pela regulamentação, ela pode receber até 10% do valor do projeto, mas com um teto máximo de 30 mil. Ou seja, se o projeto for de 600 mil e ele captar tudo, ele não vai receber 60 mil, vai receber apenas 30 mil. E esse valor, ele tem que ser descontado da rubrica das despesas administrativas. Despesas administrativas gerais do projeto, como gastos com correio, motoboy, telefone. Então, as despesas administrativas, como nós podemos ver aqui, elas se limitam, então, até 20% do valor do projeto. Então, se você quiser destinar 10% para o captador, você só vai ter 10% para as despesas administrativas. Além disso, é importante falar dos valores de divulgação do projeto. Você pode destinar até 20% do valor do projeto para fazer atividades de divulgação, ou seja, spots em rádio, eventualmente, fazer uso nas redes sociais, assessoria de imprensa, tudo isso está limitado a 20% do valor do projeto. E tem aqui essa exceção, essa ressalva, que com projetos de até 300 mil, você pode aumentar um pouquinho e dedicar 30% do valor para a divulgação desse projeto. Gente, essa é uma aula, então, bastante básica, introdutória do PROMAC. Eu queria apresentar aqui apenas algumas características gerais e fazer com que vocês entendessem que nós não estamos apenas limitados aos editais do PROAC, nós não estamos apenas limitados à Lei Rouanet, que o PROMAC, esse programa do município de São Paulo, ele é uma oportunidade bastante interessante, existe em outras cidades do Brasil também, exemplo do Rio de Janeiro. Há, então, essa possibilidade de complementação de recursos, então é uma possibilidade para vocês, produtores e artistas, buscarem fazer, então, uso desses recursos. E como também disse anteriormente, há essa possibilidade muito grande de diversas áreas serem contempladas, diversas áreas, linguagens artísticas serem contempladas pelo PROMAC. Então, ao longo desse ano de 2022, eu peço que vocês fiquem bastante atentos ao site da Secretaria de Cultura, as redes sociais da Secretaria de Cultura aqui do município de São Paulo, porque provavelmente teremos novidades e esse programa será lançado ao longo desse ano. E aí desejo a maior sorte do mundo para todos vocês, que escrevam bons projetos. Existe, claro, comissões avaliadoras desse projeto que vai verificar as adequações, se o projeto está adequado, o enquadramento das faixas, onde ele vai ser localizado. Então, vocês têm que ser estratégicos. Se quiserem obter 100%, foquem as suas atividades nas regiões periféricas da cidade, nesses distritos que estão previstos no decreto e, claro, sempre
recomendo a leitura integral do edital, para que vocês evitem erros que acabem, então, inviabilizando, tendo o projeto inabilitado. E os editais do PROMAC, eles costumam ser bastante complexos, porém didáticos no sentido de ter perguntas e respostas. Então, quem pode apresentar o projeto, até quanto pode, quais as linguagens. Então, é um edital, de certa forma, amigável para que vocês possam fazer a leitura. Existe uma outra etapa depois, claro, que é a etapa de quando você consegue o patrocínio e aí você precisa realizar um trâmite junto a diversos órgãos da administração pública municipal para conseguir, então, receber esse recurso para que a empresa faça o depósito na conta do projeto. Esse já demandaria uma outra aula, porque é um procedimento atualmente bastante complexo, e eu não vou entrar nesse ponto, nessa aula, porque, como eu disse, provavelmente a Secretaria de Cultura vai lançar uma nova regulamentação buscando desburocratizar essa movimentação, desburocratizar esse processo de uso do patrocínio, de depósito nas contas dos projetos, porque atualmente, de fato, é um processo que exige determinados cuidados, muitas fases, acabam sobrecarregando os servidores da Secretaria de Cultura, atrasa o início dos projetos, então isso provavelmente está em reformulação e quando for lançada então essa nova regulamentação, fiquem atentos e eu provavelmente voltarei aqui para dar uma nova aula explicando detalhadamente como vocês então poderão fazer a partir do momento em que o projeto de vocês esteja aprovado, vocês tenham um patrocinador em vista, como de fato receber esses recursos para concretizar o projeto de vocês, que no final das contas é isso que interessa. Então, agradeço a atenção de vocês. Novamente, eu sou Ives Finzeto. Fiquem à vontade para me seguirem nas redes sociais. Vou deixar aqui no final do vídeo o meu Instagram, o meu e-mail. Fiquem à vontade para entrar em contato. Um forte abraço e até já. Tchau, tchau.